Olá, sou a coach Renise Gomes e hoje estou com uma mulher maravilhosa e eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. É a Raquel Soares. Oi, Renise, tudo bom? Que prazer enorme estar aqui com você. Muita saudade dessa minha amiga querida, que acabamos nos aproximando por um interesse comum, uma paixão comum, que é o desenvolvimento de pessoas. E, desde então, temos trilhado uma jornada mesmo à distância, juntas em muitos momentos bastante agradáveis, sempre muito especiais. Prazer enorme estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Eu vou falar antes de você se apresentar, porque aí você jogou uma bola. Eu conheci a Raquel na SLAC, na Sociedade Latino-Americana, que a gente tanto ama, né? E a gente vai falar depois melhor sobre isso, mas a gente gravou um treinamento juntos sobre liderança, muito bom. E a gente foi desenvolvendo, a gente foi tendo tanto contato, e mesmo à distância, eu morando em Santos, São Paulo, e você morando em Minas Gerais, né? A gente consegue manter, às vezes não com a frequência que nós tínhamos antes e que nós gostaríamos, mas toda vez que a gente se fala, é muito bom. Então, eu realmente estou com muita saudade, vai ser um bate-papo muito gostoso, vai ser muito bom te ouvir, né? Agora, fala pra gente, quem é a Raquel? Bom, a Raquel, como a Renise disse, é uma mineira, moro no interior de Minas Gerais, moro numa cidade que se chama Carmo do Paranaíba, e eu sou professora na Universidade Federal de Viçosa, que é uma das maiores universidades federais do Brasil, no campus em Rio Paranaíba. Né? Quando eu falo Viçosa, muita gente fala, já fui a Viçosa. Eu falo, gente, mas eu estou a mais de 600 quilômetros de Viçosa, eu estou longe de Viçosa. Do outro lado, né? Do outro lado de Porque Minas. Viçosa Afinal, é perto da minha, também sou mineira, né? Sou de São João Nepomuceno, e Viçosa é próximo, né? Que na região das Matas, exatamente. Próximo mais é o outro lado. Entre Rio, né? de Janeiro e Belo Horizonte, né? Isso. E Minas são muitas, né? Essa frase, ela é muito real, né? Então, eu estou nas Minas do Triângulo, aqui do Alto Paranaíba. E é a minha cidade natal, né? Eu moro aqui já novamente há 12 anos, mas eu morei em outros lugares, inclusive morei em São Paulo, e tive esse privilégio, essa oportunidade de poder escolher voltar para casa. Então, é um prazer enorme estar aqui, fazendo o que eu tanto amo, que é lecionar, né? Sou professora e sou pesquisadora, e venho trabalhando desde minha tese de doutorado em administração, né? Minha área de atuação é administração, e desde então eu trabalho com gestão de pessoas e especificamente pesquiso mulheres nos negócios. Então, diversas abordagens sobre mulheres na gestão, sobre competências de liderança de mulheres, competências de lideranças no geral, né, dentro da gestão de pessoas, mas a temática do empoderamento e do empreendedorismo feminino faz parte aí de um trabalho que eu faço com muita paixão, com muito interesse, com muita paixão, né? E é isso que tem sido uma das minhas principais causas nos últimos anos. É muito bacana. Além disso, né? Sou mãe de 2 meninas, apaixonada pelas minhas 2 meninas. Lindas, né? Sim, sou casada, moro aqui com o meu marido, que foi o meu namorado desde que antes de quando eu morava fora, então nós dois optamos por voltar e constituir nossa família aqui. Meus pais estão aqui, então também sou filha, né, e irmã, e dentro de todas esses papéis, de todas essas identidades, né, eu venho trabalhando profissionalmente, como eu disse, com a gestão de pessoas e também como empreendedora, né, que a gente vai ter muito tempo aí para contar um pouquinho dessa história. Exato, contar da empresa e de tudo. Você é uma especialista em mulheres e falando desses papéis de filha, de esposa, de mãe, de profissional, professora, né? E toda essa jornada dupla, tripla. Então, assim, no mês de março, todo mundo fala muito da mulher, no mês da mulher, e você, na verdade,
cuida do tema mulher o ano inteiro, todos os dias, né? É um dos focos do seu trabalho, é uma especialista, né, em liderança feminina, né? Conte um pouquinho para a gente sobre essa questão da liderança feminina na sua vida. Bom, eu sempre gosto de delimitar, né, o espaço dos estudos de gênero que a gente fala nos estudos organizacionais. Ele é um espaço bastante complexo, ele é muito amplo, né? A temática de gênero, ela passa por uma série de especialidades, de ciência e tudo mais. Para mim, ela entrou como uma oportunidade, quando eu comecei o doutorado em Belo Horizonte, na UFMG, de pesquisar sobre as identidades de gêneros nos negócios. Então, existia um grupo de estudo lá, que era o NELS, e eles estavam fazendo uma pesquisa sobre masculinidades. Então, era uma pesquisa sobre identidades masculinas nos negócios, aquela visão de que existe um padrão, um homem ideal nos negócios, né? Um executivo alto, branco, inteligente, viril, né? E aí, quando eu entrei com algumas ideias voltadas para pesquisar mulheres, eu me inteirei, né, no NEGEST, então a gente foi fazer a pesquisa de gênero no sentido relacional. Então, a gente faria essa pesquisa sobre masculinidades, mas eu faria a pesquisa sobre feminilidades, que seriam as identidades femininas de gênero. E isso há muito tempo atrás, né, assim, eu considero muito tempo, ano que vem faz 10 anos da defesa, então mais 4 para trás, né, já se vão quase 12 anos. E, por incrível que pareça, Reni, nesse tempo muita coisa mudou. Eu olho hoje, até para a minha tese, lendo as entrevistas que eu fiz com várias mulheres executivas. Além das entrevistas, eu analisei reportagens da mídia de negócios, que era a revista Exame, e reportagens da revista Cláudia, que era um ícone da revista feminina, vamos dizer assim, dos assuntos para mulheres. Então, eu fiz o que a gente chama na pesquisa de triangulação. Como as mulheres se viam, como elas eram representadas nos negócios e como elas eram representadas no meio feminino, né? Então, naquele momento ali, 2012, quando foi a coleta, eu percebi a existência de muitos estereótipos, vamos dizer assim, uma tentativa de um discurso, de manutenção de um discurso de conflito, de supressão do feminino, né? Olha, você, tudo bem, você está chegando aí, você está conquistando um cargo, seja como executiva numa grande empresa, seja como empresária, dona do seu próprio negócio, mas se você se demonstrar sensível, se você falar de filho, se você deixar o pessoal interferir no profissional, você se perde, você vai colocar a sua carreira em risco, né? E isso foi a conclusão da minha tese. Uma existência de um paradoxo mesmo entre a feminilidade e os negócios. E depois que eu fiz essa pesquisa, lá em Belo Horizonte, numa capital, né, num contexto de mulheres empoderadas, que vamos dizer assim, eu parti para uma nova abordagem, uma nova vertente, que foi a pesquisa das identidades de gênero no agronegócio. Então, foi um estudo que eu fiz com financiamento do CNPq, né? Fiz um recorte já não mais na capital, mas eu fiz um recorte no estado de Minas Gerais. Peguei as principais regiões onde havia o agronegócio como atividade econômica importante, e são muitas, que a gente estava até comentando, né? Minas são muitas. E aí, a mesma coisa. Identifiquei essa existência desse conflito, a existência dessa dificuldade, o que a gente compra a ideia, né? De que uma dificuldade de conciliar esses papéis. Porém, no agro, existia ainda um fenômeno que eu chamei de identidades ancoradas, que era sempre a mulher de quem, a filha de quem, a irmã de quem, a assessora de quem, né? E muitas dessas mulheres se apresentavam para mim dessa forma, independente do papel que ela exercesse. Eu vi muitas... Quem era sempre masculino. O quem sempre masculino.
né? Então, assim, aquilo me chamou muita atenção, me deixou muito, assim, curiosa com o fenômeno, porque no ambiente urbano, vamos dizer assim, isso não acontecia, né? Ou se acontecia, não era relevante, porque elas não me relatavam, né? E no agro já era quase como que a carteira de identidade, né? Então, foi muito curioso também que, não sei se estou falando muito rápido, fique à vontade para Tá pedir para... ótimo, excelente. Se alguém tiver dúvida, quiser que ela repita alguma coisa, vai escrevendo aí no chat, vai colocando, a gente vai respondendo depois as dúvidas de Isso, vocês. porque de fato, quando eu vou falar desse assunto, eu Ótimo, excelente. empolgo e a conversa rende. Tá ótimo. Mas, então, contando essa trajetória, eu acho que é interessante, né? O movimento do urbano, eu fui para o rural, e do rural coincidiu com o momento em que houve, no Brasil, o surgimento de uma associação internacional de mulheres na cafeicultura, né? Que é a Aliança Internacional das Mulheres do Café. E um dos grandes objetivos dessa aliança, que era dar visibilidade para as mulheres no café, era justamente mostrar quem são essas mulheres, e na época uma grande dúvida que parava no ar, quantas são? Né? Então era a pergunta que minha querida amiga Josiane Cotrim, a gente trabalha junto nesse tema até hoje, ela me viu como, né, pesquisadora e falou, Raquel, me ajuda, a gente precisa descobrir quem são e quantas são as mulheres dos cafés, né, no Brasil. Isso 2013, quando eu conheci Josiane, né? Então foi tudo muito na sequência. Eu falo que as coisas foram se encaminhando de uma forma que, né, uau, foi muito bom, né, todo esse processo. E então a gente começou a fazer pesquisas e eventos de sensibilização, né? Eu acabei me envolvendo muito também com o que a gente chama na universidade de extensão, né? Então, ligando a pesquisa à extensão e participando de organização de eventos para as mulheres na cafeicultura, organização de eventos para mulheres rurais aqui na região, fui para outras cidades também falar sobre isso. E esse projeto, né, essa ideia de dar visibilidade às mulheres na cafeicultura, acabou culminando numa pesquisa em rede nacional, que foi coordenada pela Embrapa Café, né, Embrapa, que é a empresa de pesquisa bastante conceituada no Brasil, né, na área de agricultura, e a Embrapa, então, coordenou esse livro, né, eu fui uma das editoras desse livro, para a gente dizer, né, quantas são nós não conseguimos, porque a questão dos dados, por si só, a dificuldade de trabalhar com dados desagregados no Brasil, ficou, sobre gênero, né, mostrou aí um gap, e inclusive o IBGE, né, os órgãos de pesquisa, a nossa pesquisa influenciou que novos estudos possam trabalhar daqui para frente com esses dados desagregados, mas na época não era possível, né? Então a gente não respondeu quantas, mas nos 17 capítulos do livro, nós tivemos uma representação bastante rica e diversificada de quem são, né? E não só as produtoras, mas também trabalhadoras rurais, baristas, apanhadoras de café, traders, né, que são as comercializadoras, mulheres que atuam comercializando café, vendendo café para o exterior, e mostrando que sim, existem, como a Josi adora dizer, eu gosto muito dessa frase dela, existem sim mulheres na cadeia do café e elas trabalham muito, né? Então, esse livro, ele foi uma das realizações coletivas, né, das quais eu realmente me orgulho muito de ter participado, porque nós fizemos com que a pesquisa deixasse de ser só uma pesquisa na estante, né, uma pesquisa de gaveta, mas uma pesquisa que é capaz de influenciar a transformação, uma pesquisa que é capaz de influenciar o setor como um todo. Né? Então, até hoje, a gente está aí colhendo frutos disso. Estou começando uma nova pesquisa sobre isso com uma outra empresa. E o caminho é longo, né? Mas, por outro lado, a única certeza que nós temos é que juntas
unidas e que a gente vai mais longe e que não podemos parar, né? Então, repete para a gente o nome do livro, por favor, sobre Sim, o café. Eu vou até aproveitar, porque eu vou pedir só, eu tô com ele aqui. Eu falei que não fica legal. Na estante, mas como ele está aqui, eu vou pegar para mostrar. Legal, tá legal. E o interessante, então tá aqui o livro, Mulheres dos Cafés no Brasil. Isso, para aí. Ele está em português e foi traduzido para o inglês também. Então, ele tem, né, o capítulo de um lado da página é português e do outro em inglês, né? E aí, Rê, eu vou enviar para você e para quem está nos assistindo o link, porque ele também foi feito no formato de EPUB, que é um e-book que possibilita a interação do leitor com os autores. Então, quem se interessou pelo tema, quem quer saber mais sobre as mulheres do café no Brasil, e eu tenho feito uma provocação, adoro trabalhar com provocações, né, no sentido de reflexões. Muita gente já me perguntou isso. Por que mulheres? Por que mulheres do café? Então, eu acho que quando a gente se interessa pelo tema e quando a gente mergulha nesse universo dos estudos de empoderamento de mulheres, a gente entende a dimensão não apenas econômica, embora ela seja, eu não tenho dúvida, uma das principais molas propulsoras de todo esse interesse, né? Aquela história, as mulheres são as principais influenciadoras das decisões de compra, nós estamos falando de 50% da força produtiva, enfim, N coisas que nós sabemos que é verdade. Mas existe algo, eu diria assim, bem mais profundo que está por trás disso, né? É a mudança social, é a mudança de rumo dos valores da sociedade, né? E aí, é por isso que é tão difícil, porque é profundo, não é simplesmente colocar as mulheres em cargos, embora isso também seja importante, mas envolve questões bem mais profundas que estão arraigadas na nossa cultura. E que as jovens, e talvez os jovens também, meninos e meninas, não fazem ideia. Hoje eu participei de uma reunião onde tinham poucas mulheres, né? E uma das jovens estava comentando, um número masculino maior, né? E a jovenzinha falando, não, no meu grupo a gente tem mais mulheres, tem que mudar isso, né? E tarará, a importância disso tudo. E interessante que não se faz ideia, né? Quando a pessoa olha a história como uma coisa distante e não entende o quê? Quando começou o direito de voto da mulher? Exato. Né? Você vê, você mulher hoje vai e volta, você jovenzinha, faz 18 anos, faz 19 anos, mas você não imagina que a mulher não podia votar até pouco tempo atrás. São fatos recentes na história do país e na história mundial como um todo. Né? Então, toda essa questão... a minha mãe, ela nasceu mineira também, né? Nasceu em São João da Nepomuceno, em 1930. E ela foi uma mulher à frente do tempo. E ela começou a trabalhar, não precisava, né? Os pais trabalhavam no correio, eram, como chamava, agente do correio, que se chamava na época e tal, mas ela começou a trabalhar no escritório de contabilidade. No escritório que ela trabalhava, ela começou com uns 14 anos, mais ou menos, o senhor foi se aposentar, sair de lá, não sei, e ele vendeu para ela com 15 anos comprou o escritório. Olha só. Então, ela passou a ser uma empresária, a dona do escritório, com 15 anos e pouquinho, e fez uma carreira de sucesso, né? Trabalhou, depois saiu, mudou de cidade, depois morou no Rio de Janeiro, voltou com meu pai para a cidade, voltaram com o escritório e tiveram o escritório até quando meu pai faleceu, já estava mais na época de aposentar. Mas a época dela é uma época que as mulheres não trabalhavam fora, né?
Era uma época, principalmente, depende de onde você estava, mas em cidades pequenas do interior, é uma cidade, hoje deve estar com uns 20 mil habitantes, né, 18 mais ou menos, mas na época era muito menor. Então, a mulher, ela era do lar somente, né? Ela não saía, embora o lar traga muita atividade, muito trabalho, nós sabemos, né? Mas as mulheres não trabalhavam, eles falavam não trabalhava fora, né? Isso. Então, a expressão que se usava era essa. E ela foi uma mulher, então, assim, não havia a hipótese, eu me lembro, que até nem sei porque eu estou falando isso, mas eu amo a minha mãe, admiro, ela vai fazer mês que vem 91 anos, né? Hoje ela não tem memória, mas é uma pessoa maravilhosa. Mas eu me lembro que, assim, como todas as meninas, aí você vai aprender alguma coisa de casa, para cozinhar, ela, não precisa, você vai estudar para você trabalhar fora, porque ela tinha essa coisa de que as amigas dela não trabalhavam, né? Então, ela foi para o radical, né? Para o outro lado. Não, você não precisa aprender nada de casa. Para eu aprender a cozinhar, eu fui fazer curso no São Vicente de Paulo, fazer curso de culinária, porque ela não deixava eu fazer as coisas. Não era prioridade, né? A prioridade era o trabalho. Ela queria que eu estudasse, que eu trabalhasse fora, que eu, né? Então, se você pensa, 1960, eu nasci em 59, né? Então, você vai nesse tempo, você vai vendo o quanto que as coisas mudaram, né? Justamente. Hoje é impensável tudo isso, né? Exato, Rê. Eu acho que ficam algumas reflexões para a gente das mudanças e das persistências, porque, assim, de fato, você falar hoje na mulher que trabalha fora, né, na mulher que tem uma carreira, na mulher que tem um nível de escolaridade, né, no Brasil, no ensino superior, o número de mulheres é praticamente igual ou maior do que o de homens, as mulheres estudam mais, né, mas, por outro lado, a gente tem algumas pesquisas que mostram que em determinados setores que são muito estratégicos para o país, o número de mulheres ainda é muito baixo. Então, por exemplo, número de startups, né, que são empresas de tecnologia escaláveis, com potencial de negócios altamente replicáveis, o número de startups fundadas por mulheres é muito inferior ao número de startups fundadas por homens. Então, e aí eu acho que é legal a gente fazer, eu tenho ido muito por esse caminho agora, na área da gestão, como eu te falei, na área de competências. O que acontece? Se elas estão estudando, se elas podem escolher, não tem ninguém falando que ela não pode, ela pode escolher se ela vai trabalhar ou não, enfim, que tipo de direcionamento ela quer dar para a carreira. Por que elas ainda são tão poucas empreendendo em negócios de alto potencial? E aí a gente entra lá na questão do desenvolvimento. Eu tenho a hipótese de que é a falta de competências comportamentais. É o sentido de, primeiro, né, aquilo que a gente fala que é a base, o autoconhecimento, entender que aquilo ali é para ela sim, que ela pode, que não vai acertar de primeira, mas às vezes, né, eu ouvia isso, já ouvi mais de uma vez nas minhas pesquisas, e vivencio, né, eu falo que não dá para separar aquilo que eu vivencio, né, mas assim, a montanha é tão alta para escalar, que tem hora que a gente cansa. Infelizmente, muitas desistem antes de começar, e muitas desistem pelo caminho, né? Então, eu ouvi expressões assim, eu fui galgando minha posição. Então, existem estudos que mostram isso também, que para a mulher se mostrar competente, ela às vezes tem que se esforçar muito mais do que um par homem, né? Então, ok, mudou muita coisa? Mudou, não tenho dúvida. No sentido de leis, acho que evoluímos muito, né? No sentido do acesso à educação, evoluímos muito, mas para tudo ainda há espaço para evoluirmos mais, inclusive nessa questão, né, que se fala muito do empreendedorismo. Está muito em alta falar no empreendedorismo feminino, existem inúmeras iniciativas no Brasil, mas quando a gente analisa os números, ficam aí esses pontos de reflexão para a gente. Por que
tem tão poucas jovens ou mulheres, não necessariamente startups precisam ser de jovens, né? A gente precisa desmistificar essa visão aí da jovem ou do jovem de 20 anos na garagem, né? Tem até estudos que mostram que startups fundadas por pessoas mais maduras prosperam mais, né, pela experiência. Então, particularmente, eu acho que essa é uma nova fronteira para a gente pensar, né, na importância primeiro, de pesquisar, né, eu sendo pesquisadora, eu sempre parto dessa visão de que, tá bom, isso aí está acontecendo, temos uma hipótese, vamos entender o que está por trás disso, né? E a minha hipótese é de que realmente existem barreiras culturais e comportamentais para que jovens que estão na área da tecnologia, da engenharia, do próprio agronegócio, que elas realmente acreditem que sim, isso é para mim, eu posso empreender, eu tenho conhecimento técnico, o que eu não tenho eu vou buscar, mas que não vire também a montanha tão alta que desista de escalar. Não tem essa barreira tão próxima, porque Isso. é o que você falou lá no início, tem essas profissões, o meio político, essas profissões, Sim. né, o meio jurídico, se você pega o percentual de juízes e juízas, né, tudo isso, se você analisar, você vê nas grandes figuras a questão do... Mas é uma coisa cultural histórica que veio mudando, mas que ainda falta muito. Então, vai para esse caminho que você falou, do autoconhecimento, né, o empoderamento mesmo daquilo que eu tomo consciência, daquilo que eu conheço de mim mesma, de eu acreditar. E é uma questão de tempo mesmo, Raquel, porque se a gente pega essa nova geração que nem consegue imaginar uma mulher que não trabalhasse, que não tivesse a sua carreira, que, né? Essa mulher faz fazer a diferença, né? E tem uma outra questão aí, fugindo um pouquinho, mas puxando assim, eu tive filhos com quase 50 anos. No meu caso, especificamente, não foi pela carreira, né? Mas o que mais se vê hoje são mulheres com essa gravidez na maturidade. Eu tenho até o meu canal do YouTube, que, aliás, eu nunca peço para escrever e a minha assessora fica brava. Inscreva no canal Coach Denise Gomes, marque o sininho para você receber, né? Faça aí os comentários, né? As dúvidas. Bom, eu tenho o tema gravidez na maturidade e ele traz uma quantidade enorme de mulheres que exatamente isso, elas foram cuidar da carreira, elas foram estudar mais e mais. Quanto tempo para você fazer o mestrado, o doutorado, o pós-doc, tanta coisa que a gravidez acabou ficando tardia. Então, a necessidade de você congelar óvulos, de você, né, é um outro mundo que eu acabo no canal ouvindo e falando com essas mulheres quase diariamente. Mas isso demonstra, na sua maioria, uma preocupação com a carreira, né? É uma preocupação com todo esse envolvimento no mundo dos negócios, né? E, de novo, voltando naquela questão da impossibilidade de conciliar, né? Ou da dificuldade de conciliar. Recentemente eu assisti uma defesa de tese de doutorado, eu fui membro de uma banca da Cíntia, orientada pela professora Simone da PUC de Belo Horizonte. E a Cíntia fez um estudo com mulheres que optaram por deixar a carreira, mulheres altamente escolarizadas, que tinham feito um grande investimento na carreira, mas que em um determinado momento fizeram a opção pelo chamado opt-out, que é o deixar a carreira para dedicar exclusivamente aos filhos e à família. E foi muito interessante, foi logo no início da pandemia, no ano passado, esse estudo, e a gente colocou, né, na banca toda essa discussão em torno assim, beleza, então, vocês lutaram tanto, vocês quiseram tanto a carreira, e aí agora, de repente, parece que existe vamos chamar assim, um intradiscurso, um discurso escondido de que não é possível. E eu vejo, eu tenho acompanhado muito em redes sociais, em pessoas próximas,
do convívio, às vezes, até uma idealização da maternidade, né? Esse então, movimento, ele está aí, você anda, né? Está aí, uma idealização de supermães, enfim, né, de ultra cuidados com as crianças, tem muitos estímulos, muitos... Então, assim, todo extremo é muito perigoso, né? E por quê? Porque essas mulheres altamente exigentes na carreira vão se tornar mães altamente exigentes com elas mesmas, né? Então, no meu caso, assim, vou usar o meu exemplo. Eu fui mãe no doutorado, foi muito difícil, né? Eu tive quase para desistir da tese no finalzinho, né? Eu amamentando, viajando daqui para Belo Horizonte, e minha mãe junto ali, como a gente diz assim, agarrava na minha mão e falava assim, vamos que eu vou te ajudar. E aí um dia, eu até me emociono, né, de falar, eu chegando aqui, dirigindo, eu tinha parado 3 vezes para amamentar, e aí eu falei, mãe, eu não aguento, eu vou desistir. Ela falou, não vai, eu vou te ajudar, porque quando as suas filhas crescerem, elas vão ter orgulho, a sua filha, né, na época eu só tinha a primeira, ela vai ter orgulho disso e você também. Porque a minha mãe também foi assim. Sim, Sua mãe era também bancária, trabalha, né? Sim, na época, quando eu era criança, ela era bancária e me deu esse exemplo, né? Então, assim, eu acho que aí a gente entra na questão de novo que eu pesquisei na minha tese das representações sociais e do que isso nos gera em termos de sobrecarga, de culpa, eu falo assim, essa história de Mulher Maravilha, eu abandonei minha capa lá atrás, porque eu falei, eu não quero ser Mulher Maravilha, não, sabe? Tô aqui dizendo assim, deu certo, é muito alto, né? O preço é muito alto, tenho as meninas, tenho, assim, uma estrutura, vamos dizer assim, que a minha profissão me permite ter, em termos de contar com apoio sempre de pessoas muito muito dedicadas a fazer o trabalho doméstico, que é difícil, eu sei que dedicadas a me ajudar a cuidar das minhas filhas de uma maneira que elas não são perfeitas nos cuidados, mas eu também não sou. Um marido que participa, mas que, assim como eu sei que muitas, não é dividido igualmente, sobrecarrega, né? Eu vejo muita gente, meu marido é lindo, falta só dar mamar, não sei o quê, troca fralda, dá banho. Falo assim, gente, assim, ok, acredito que exista essa espécie, mas o meu não é, e a maioria que eu converso, bem, assim, não. Né? Então, assim, do que a gente está falando? A gente está falando de papéis sociais, né? A gente está falando que, assim, olha, eu não faço não é nenhum trabalho favor, doméstico, né? Não é nenhum favor, exato. Eu não faço trabalho doméstico, ok, a minha profissão me permite pagar alguém para fazer para mim, mas a responsabilidade é minha e é uma mulher que faz, né? Eu tenho o apoio de muita gente que me ajuda com, né, que possibilita esse cuidado com as meninas. Por exemplo, antes da pandemia eu estava viajando bastante, estava punk, viagem é difícil porque eu estou num lugar assim, geograficamente é muito bom porque eu estou assim a praticamente a mesma distância de 5 capitais, né? Então eu estou no centro do Brasil ali, centro, né? Tô Brasília, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, BH, tá tranquilo, mas é um tranquilo assim, né? Se eu for para São Paulo, no mínimo é um dia para ir, um dia para voltar, né? Então, como o investimento na carreira é muito significativo para mim, isso acabava trazendo muito, acaba trazendo para as minhas filhas, elas sentem falta, elas expressam isso agora que elas estão maiores, né? Mas, assim, o que eu... Aí eu até brinco agora na pandemia, aí mudou tudo, né? Então, pá, acabou, né? Até porque diariamente eu viajo para trabalhar, em tempos normais. É próximo, são 40 quilômetros, mas eu viajo diariamente. E aí agora na pandemia a gente está ficando 24 horas juntas, né? Eu e as meninas, meu marido sai para trabalhar, mas tem ficado também bastante aqui com a gente. E aí eu brinco que assim a minha caçula teve muita dificuldade. Você lembra no início, a gente até comentou, né? O início com ela foi muito tenso.
ela está com 6 anos, na época 5, e aí ela sentar na frente do computador né, nunca digitou nada, e de repente chat, Google Meet, postar dever e Google Drive, é demais para uma criança de 5 anos, né? E aí ela me demandou muito nesse início. Eu tinha que ficar do lado assistindo a aula com ela, e mais o meu trabalho, né, mais tudo que continuei fazendo nesse período. E aí, às vezes, no início, principalmente, aconteciam, vamos dizer assim, as videocassetadas das aulas, né? Alguém esqueceu o áudio ligado e aquela coisa. E teve um dia que uma mãe esqueceu o áudio ligado e estava assim, gritando com as crianças e estava descabelando, né? E aí eu virei para ela e falei, ó, tá vendo? Mãe que não trabalha também fica nervosa com os filhos. Porque ela falava, me cobrava muito isso, né? Mãe, para de trabalhar, por favor, cuida de mim, vamos trabalhar aqui, né? Aí eu falei, não existe ideal, até porque eu falo nessa questão eu tenho um termo, né, que eu pesquisei, que se falam as mulheridades, né? Então, as mulheridades é tudo aquilo que está na dimensão do cuidado que as mulheres historicamente assumiram, né? Então, cuidado com os filhos, cozinhar, cuidar da casa, toda a questão da estética, né, que envolve a mulher, a produção da mulher, né? E aí isso é quase que o inverso da virilidade, e a mulheridade seria fútil, né? E a virilidade é imponente, importante. Então é complexo, porque no sistema de gênero você pode ter homens com feminilidades e mulheres com masculinidades, mas mulheridades é o atributo da mulher, então que seria esse atributo inferior, né? Como se tudo isso que a gente faz fosse menor, né? Mas agora a gente está vendo que não é, mais ainda. É toda essa dimensão do cuidado e toda essa dimensão da manutenção da casa, toda essa dimensão de uma organização de rotina, recaiu sobre quem de novo? Mulheres. E né? Isso faz toda a diferença no contexto da família, né? Sim. Coincidentemente, um pouco antes da gente começar as conversas, eu estava falando com meu marido, eu vou ficar 2 dias fora, daqui a uns 20 dias mais ou menos, e eu estava para conversar com você e eu vinha com 2 potes de melancia cortadinha, os meninos estão em aula. Uhum. Aí eu aproveitei para passar na porta do escritório e falar com ele. Olha só, é isso que eu faço, porque eles não veem, né? Então, assim, eles estão em aula, aí eu levo a água Tem dias como hoje que eles têm aula o dia todo. Uhum. Então, eu levo a água umas 2 vezes de manhã, umas 2 vezes à tarde, para trocar por uma água fresca. Eu falei, olha, eu levo a melancia para evitar que ele coma um biscoito, uma bolacha, como o paulista fala, né? É o tempo todo, uma fruta que você vai comer, uma coisa, é a alimentação, é a roupa, é o que você está, é a cama que não arrumou. Então, você tem a preocupação no radar o tempo todo, não tem como estar fora, né? Exatamente. E o fato de estarmos em home office, eu já trabalho online há muito tempo, há mais de 3 anos, né? Eu atendo os clientes online e tal, mas os meninos estavam na escola. Sim, e agora, justamente. Com eles dentro de casa, né? A gente tem um lado que foi maravilhoso, para mim foi muito produtivo, porque eu ganhei muito tempo, né, de muita coisa que eu pude fazer, analisar, tanta bobagem que a gente às vezes acaba descartando depois, né, depois da pandemia, e eles estando em casa, e eles se acertaram muito bem, a gente teve que mudar também, né, fizemos um esquema no quarto deles, diferente, cada um, mas, né, na reforma do apartamento, montei de um jeito que ficou muito bom para eles, mas é o cuidado constante, né? A educação é isso, é quando você... É nesse dia a dia que você vai passar seus valores, que você vai passar toda essa parte que vai cultural, espiritual, exatamente. Né? E o cuidado mesmo, com a saúde como um todo, com a... né?
E a pandemia nos mostrou isso muito claramente, muito abertamente, né? E o papel da mulher, ele fica, né, cada vez... É lógico que tem homens que fazem os dois papéis, quando perdem a mulher, quando educam os filhos, mas são casos mais raros, né? Sim. E essa questão da mulher dentro de casa realmente imprescindível. Sabe, Rê, a gente comentou aqui, você falou das mulheres que foram mães mais maduras, né, às vezes pelas questões de carreira e tudo, e o que eu tenho percebido, convivendo muito com jovens em início de carreira na faculdade, e você aí também com esses projetos com jovens que você tem de orientação de carreira, está aparecendo muito, de novo, né, o discurso da impossibilidade de conciliação, então eu opto pelo trabalho. Não sendo possível conciliar, eu escolho o trabalho e não quero saber de relacionamentos ou de maternidade, não. Então, de novo, é um extremo, é um extremo. Então, tem alguma coisa errada, gente. Né? A gente ainda está, né, preso a estereótipos muito fixos de ideais femininos e masculinos, né? Então, por isso eu continuo batendo nessa tecla e continuo trabalhando nesses projetos e incentivando esse tipo de iniciativa que busca um diálogo do equilíbrio, né? Beleza, temos que conversar sobre isso, vamos buscar soluções que atendam, vamos buscar soluções, sejam em políticas nas empresas, que são políticas da gestão de pessoas, mas que têm que estar arraigadas na cultura da organização, né? Tem que partir da cultura da organização. Então, a gente precisa de líderes, independente de serem homens ou mulheres, apoiando esse processo. E precisamos também de políticas públicas, precisamos pensar nessa questão da conciliação, né, de que uma mulher que é competente, uma mulher que gera resultados, uma mulher que está demonstrando que está indo bem, que ela possa ascender na hierarquia organizacional, que ela possa ocupar um lugar de liderança. E ela também pode ser mãe, ela também pode ter... Ela não abre mão dos outros papéis por ser uma líder. Vamos falar um pouco mais? Olha só, a gente pôs como tema líderes de sucesso, né? E a gente tem um curso online que a gente gravou, você encontra lá no Hotmart, né? E a gente está colocando, vou pedir a Janaína para colocar na nossa conversa, né? O link para você acessá-lo. Então, no curso a gente fala de liderança de modo geral, eu vou falando de diversos pontos, e a Raquel tem um módulo que ela fala de liderança feminina. Então, vamos puxar exatamente nesse ponto, fale um pouquinho dessa questão mais específica da liderança feminina. Bom, antes, né, eu acho que até é interessante a gente pensar primeiro no contexto do líder de sucesso, independente de ser um homem ou uma mulher, né? No início do módulo, no curso, nos seus módulos de introdução, você faz explicações brilhantes, né, com toda a sua sabedoria e sua experiência nesse campo do conhecimento, que não existem definições únicas de liderança. Né? As definições de liderança, elas são muitas, variadas, e dentro dessas definições, a gente pode escolher aquelas que têm mais relação com o interesse do que a gente está buscando desenvolver em termos de liderança. Eu, particularmente, acredito que o líder, ele é um agente de mudanças, ele é alguém que vai impulsionar a mudança, influenciando e inspirando outras pessoas. Né? Então, assim, se aplica a qualquer organização e se aplica a qualquer gênero. Né? Aplica em São Paulo e aplica em Carmo do Paranaíba. Né? Então, genericamente, eu parto do princípio de que é dessa liderança que o mundo precisa. É de uma liderança que seja realmente inspiradora e capaz de influenciar mudanças positivas no mundo, né?
E aí, obviamente, isso tem que se materializar de alguma forma por meio das organizações, tem que se materializar de alguma forma no trabalho, porque a nossa ação cotidiana, né, tem um filósofo que trata do cotidiano, que é muito interessante, ele fala que a invenção do cotidiano, ela passa pelo trabalho. Como a gente falou, seja o trabalho doméstico, ou seja o trabalho laboral, ninguém de nós fica ou sobrevive à toa. Nem o homem, né? O homem lá atrás, o homem das cavernas, em algum momento ele teve que fazer algo, ele teve que plantar e colher, começou a trabalhar. Depois, antes ele caçava, né? Antes ele caçava, mas em um certo momento eu vou, beleza, tá difícil demais esse negócio de ficar caçando e dependendo só da natureza, eu vou ter que influenciar a natureza de alguma forma, né? Então, assim, é uma visão, não é romântica da minha parte, embora eu seja crítica de algumas teorias extremamente positivas e positivistas, né, da liderança, mas, no fundo, se nós pensarmos por esse lado, o quanto o trabalho ocupa um lugar na nossa existência, o mínimo que nós poderíamos querer era fazer desse trabalho um meio melhor para o mundo, um meio de tornar o mundo um lugar melhor. Essa que é a expressão, né? Sim. Por quê? Porque a gente passa muito tempo fazendo isso, né? Então aquela frase assim, faça o que você ama e você nunca mais terá que trabalhar, trabalhe com propósito. Eu disse, eu sou um pouco crítica no sentido de que, assim, isso pode demorar até você achar. Você pode passar por inúmeros desafios na sua vida que vão, de certa forma, te desanimando, ofuscando, escondendo de você todas essas possibilidades de influenciar positivamente. Mas aí a gente volta para aquele modelo de liderança que eu acredito, é que para chegar nesse nível, né, para ser capaz de influenciar uma mudança no mundo por meio das organizações, nós precisamos saber o que tem aqui dentro. Nós precisamos estar intimamente relacionados com nós mesmos, com as nossas potencialidades, com as nossas limitações. Como eu disse, mulheres, larga a capa da Mulher Maravilha, você nunca vai ser perfeita, né? Você nunca vai ser boa mãe, boa em tudo, por mais que você tenha títulos, por mais que você seja multitarefas, mais que você baixar esse perfeccionismo, né? Abaixa a régua. E deixar de querer ser, tirar a capa, como você brincou, mas ser inteira. Né? O que eu costumo dizer é isso, não, eu quero fazer tudo bem, não, menos. Mas em tudo que você tiver, você seja inteira e intensa. Exatamente. Nós estamos agora nessa conversa, então estamos as duas aqui, mas quem está participando com a gente, está nos ouvindo, inteiras, conversando, ouvindo. Se você é o momento que você está estudando, esteja inteira ali. Isso. Se está com a sua criança pequenininha, é aquele momento de curti-la. Se está com o seu jovem, adolescente, né? Então, estar inteira em cada um dos seus papéis. E aí, por trás disso, você já trouxe esse assunto outra vez, mas como é fundamental o seu autoconhecimento. Sim. Né? Você fez o curso de coach, né? Estava participando lá na Slack também. E o que acontece? Você aprende que essa metodologia que vai tirar de dentro de você, vai te liberar, vai te libertar o teu potencial. Então, o coach não é só para a mulher, não é só para o homem, não é para o jovem, nem é para todo mundo. Porque dentro de nós, eu me lembro o Steve Coven, que é psicólogo americano, que ele diz que nós temos presentes, que são os nossos talentos, os nossos potenciais, que estão dentro da gente embrulhados. Sim. E, às vezes, você morre com um monte de potencial embrulhado que você não colocou em ação.
Então, quando você fala em desenvolvimento humano, desenvolver é isso. Ele está envolvido, embrulhado, e você vai desenvolver, você vai desembrulhar, você vai pôr o potencial em ação. Exatamente. O coach é essa metodologia que liberta esse potencial. Porque, às vezes, você está com tantas crenças que te limitam, crenças lá da infância, de limites que, na verdade, não existem, crenças limitadoras mesmo, que te seguram, e você não está enxergando, você não está conseguindo esse equilíbrio. Eu não preciso escolher entre fazer uma carreira de sucesso e ser mãe, não, eu vou fazer tudo junto, né? Da melhor forma possível, né? Daquilo, eu vou priorizar aquilo que é mais importante para mim e eu vou fazendo a cada dia. Eu vou montando, eu vou me estruturando, né? Exatamente. E isso é a sabedoria do seu viver, que você vai adquirir à medida que você se conhece, à medida que você realmente consegue esse desabrochar de si mesma, né? Quando você faz isso, você vai tomando mais consciência de si mesmo, mais consciência do mundo, do seu papel, da sua carreira, né? Da profissão, do seu lugar no espaço. E vem aquela questão, Raquel, do propósito de vida, né? Aquela questão da missão de vida, né? Tudo isso vai devagar, mas é você que constrói, né? E é tão interessante, você foi falando aí, a gente já conversou também sobre isso em outros momentos, acho que até um curso seu é baseado naquela visão do florescer, né, da busca pelo bem-estar e pela realização humana, né, e eu vejo que, assim, quando nós definimos aí, né, esse nosso curso como os líderes de sucesso, eu me lembro bem da nossa conversa a respeito de o que é sucesso, né? O que é ser um líder de sucesso? E aí, de fato, eu vejo que o sucesso é você conseguir desenvolver esse potencial pleno, né? Plenamente. Plenamente. Plenamente, independente de onde você esteja, independente do tamanho da sua empresa, do tamanho do seu negócio, se você é um alto executivo ou se você é uma dona de um salão de beleza que atende a sua clientela, né? E aí, quando nós falamos em potencial, eu só quero fazer aqui um comentário. Eu gosto muito de um autor brasileiro, o professor Joel Dutra, que é pesquisador na USP, aí em São Paulo, e o Dutra, ele fala o seguinte: ninguém é potencial, as pessoas estão potencial. E aí, na perspectiva do desenvolvimento de competências, se você está potencial e desembrulha, né, desenvolve, floresce. Se você está potencial e não investe, não cuida, murcha, né? Murcha. A psicologia positiva, ela traz exatamente isso, né? A teoria do Mark Seligman, do Mihai Csikszentmihalyi, né? Que você tem o potencial e a sua vida, ou você, ele compara uma árvore, que é fácil da gente visualizar, ou você vai florescer, porque você realmente vai se encontrar, a sua plenitude, chegar aonde você quer chegar, não importa o que seja, né? Mas você vai florescer, vai ter o flow e tudo, ou você vai murchar, né? Aí você vai ser aquela pessoa mais rabugenta, mais depressiva, que está reclamando de tudo, né? Porque ela se fecha, né? E aí, eu acho que assim, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, obviamente se torna muito mais difícil lidar com todo esse controle da vida, esse controle do florescimento, né? Eu leciono uma disciplina que se chama Gestão de Carreiras no curso de Administração. Na aula de segunda-feira mesmo, uma aluna virou para mim, né? A gente estava comentando sobre o livro Florescer, que é uma leitura obrigatória. Eu fiz alguns vídeos e compartilhei com eles, né? E aí uma aluna virou para mim e falou assim: professora, eu gostei muito. Eu acho que é uma coisa muito importante, mas eu vou te falar a verdade. Eu não consigo ser positiva, não.
eu não consigo pensar positivo, não, eu preciso mudar a minha cabeça. Eu falei, que bom que você reconhece que é possível mudar. Porque eu já vi muita gente que fala, né, que tem o contato superficial com todo esse caminho da psicologia positiva, das neurociências, né? Você está até estudando aí, estou curiosa para saber como é que estão esses estudos. Mas aí a pessoa tem uma visão superficial e aí ela começa a achar que só porque vai fazer um diário de gratidão a vida vai mudar. Mas ela vai continuar sendo, sei lá, mal educada com as pessoas, ela vai continuar sendo rabugenta, como você disse, ela vai continuar não se cuidando, porque ela não merece cuidar. Aí você fala assim, gente, não entendeu nada, né? Então, assim, eu estou dizendo, não é negação do período difícil, né? Não é dizer que está tudo lindo, florido, cor-de-rosa, o mundo não quero nem saber o que está acontecendo lá fora, não. Eu sei, até porque eu tenho um papel de cidadã em meio a tudo isso. Eu tenho um papel de filha, eu tenho que cuidar dos pais idosos, enfim. Cada um de nós, de uma forma ou de outra, vai ser afetado. Mas a grande questão... O sofrimento é muito grande, mas exatamente. Além de todo o sofrimento, de tudo que a pandemia trouxe, como você pode aproveitar do tempo que você tem maior em casa, de isolamento, seja a situação que você está, para fazer esse florescimento. Né? Exatamente. Para você se permitir analisar e ver, não, eu não sou uma pessoa positiva, como que eu vou trabalhar isso? Como que eu vou fazer? E não ter medo de pedir ajuda, e não procurar o profissional que vai te ajudar, né? Nesse caso, pode ser, depende de várias coisas, né? Pode ser um coach, dependendo do grau, pode ser um psicólogo, né? Que vai, ou dependendo do que vá fazer, seja o caso que for, de procurar uma consultoria, da sua empresa está precisando. Então, o saber parar, avaliar e pedir ajuda. Exato. Né? E até interessante, falando sobre isso, eu li, acabei de ler e postei sobre um livro, chama O Coach de $1 trilhão, que é baseado na história de executivos do Google que escreveram o livro, altos executivos, com o coach deles, o Bill Campbell. E é muito interessante que, assim, eu acho que é uma visão muito diferente lá nos Estados Unidos, em que reconhecer que precisa de ajuda é absolutamente parte do jogo. E aqui no Brasil a gente ainda vê muita resistência, inclusive resistência com o próprio coach. Muita gente tem a visão extremamente negativa do coach, né? Existem figuras que fizeram isso, e você vê, teve uma reportagem mais ou menos recente no Fantástico, né? Que mostra coisas absurdas. E se você pega o primeiro mundo, se você pega Estados Unidos, se você pega a Europa toda, todos têm o seu coach, tem um coach, todos têm a formação em coach, entendem a metodologia, entendem o processo, sabendo que é para você chegar à alta performance, sabendo que é o apoio para você chegar ao seu objetivo. E isso é natural, isso faz parte. Eu atendo uma gerente de RH de uma multinacional e tratei primeiro direto com o chefe dela, de Portugal, né? Assim, e para eles o conhecimento sobre o coach é muito grande, né? E muito necessário. E no Brasil tem essa barreira. E aí o que eu sempre digo é o seguinte: pesquise sobre o coach que você vai contratar, né? Dá uma olhada na formação dele, na experiência, né? É isso, porque o coach no Brasil ainda não é uma profissão regulamentada. Então, por conta disso, surgiram muitas coisas e existe muita mistura do coach com a PNL, com a hipnose, com não sei o quê. Não, todas as técnicas são maravilhosas, mas o coach não tem nada a ver com a hipnose. O coach, né, se você vai trabalhar com a PNL, eu sou practitioner, né, eu amo a PNL, a programação neurolinguística, mas ela não é coach, né? Você até vai usar na questão do rapport e tudo, mas do relacionamento, mas o coach, ele tem a sua metodologia própria. E não dá para você misturar, como algumas pessoas fazem, com aquela coisa, às vezes, meio zen, né? Meio, né?
E isso é que trouxe. Mas você tem o coach executivo. Eu trabalho muito com empresários ou executivos de grandes empresas, e eles sabem, e eles veem. Eu comecei a trabalhar numa empresa ano passado, primeiro com uma gerente regional, aí ver se o trabalho que é feito, aí vieram diretores fazer. Então, você vai vendo no outro. A diretora que eu atendo agora, ela falou, eu vi a transformação nos meus colegas diretores e eu também quis, né? Então, é uma coisa que é visível, né? Você pode... não porque o coach é pela metodologia que você usa corretamente. E aí a pessoa precisa querer. Ela vai refletir, ela vai trazer dentro dela mesma e vai partir para as ações, traçar planos de ações para conseguir chegar lá. Né? E o grande potencial que eu vejo, né, o grande diferencial que eu vejo é justamente o fato de ser 100% personalizado e individualizado. Então, se a gente falou aqui, né, sobre sucesso, formar líderes de sucesso, embora exista uma base comum de liderança, mas as potencialidades e as dificuldades, elas são individuais, elas são de cada um, né? Essa semana eu não trabalho com coaching individual, eu trabalho com programas de formação de liderança estruturados, e essa semana, mas tem algumas ações que são individuais, né? Sim. E eu uso técnicas de coaching e ferramentas de coaching com esses grupos. E essa semana mesmo, fazendo algumas devolutivas para essas pessoas, né, um grupo de 12 gestores de uma mesma organização. Nitidamente, a gente percebe que não adianta eu tratar aquelas pessoas, tratar as dificuldades do grupo como iguais, porque elas não são. Elas são diferentes, assim. E aí é interessante também, só para a gente finalizar, a questão do gênero, né? Eu estou num grupo com 6 homens e 6 mulheres. Não tem diferença, assim, falar assim, as mulheres são assim, os homens são assim. Tá vendo aqui, ó, a ferramenta está mostrando que as mulheres são menos assertivas. Não, tem mulher assertiva, muito assertiva, tem homem pouco assertivo, tem homem muito assertivo. Então, assim, as características de competências, elas são intrínsecas, elas são humanas, elas não são de gênero. Elas são individuais, é a digital, são individuais, né? Exatamente. E por isso que quando você trabalha essas características, quando você trabalha as competências, você consegue mudar e reverter a situação, exatamente, porque é um trabalho muito mais profundo, direcionado. Sim. Então, Raquel, vamos lá, a gente passou acho que de 1 hora já no nosso bate-papo, muito gostoso, vá colocando aí as dúvidas quem quiser, mas eu vou pedir os seus contatos para você passar para a gente, falar do seu trabalho atual, né, o que você quiser. Bom, eu estou no LinkedIn como Raquel Santos Soares Menezes, eu escrevo alguns textos sobre carreira, propósito, liderança, empoderamento feminino, e estou no Instagram como @profa.raquelsoares.menezes, e sempre compartilho o que eu ando fazendo por lá, né? Sou sócia fundadora e participo de uma startup na área de gestão de pessoas e carreira, e a gente tem esse programa que é a Academia Líderes de Impacto, que nós trabalhamos com essas 3 dimensões que eu comentei, né? A dimensão individual, a dimensão da organização e a dimensão da sociedade, da mudança no mundo. Então, a gente atrela isso ao desenvolvimento sustentável, né? Tem sido um projeto extremamente rico nas organizações onde a gente faz, né? Boa parte delas são do agronegócio, porque nós estamos numa região onde há muitas empresas do agro em diversos setores, né? Café, hortifruti, pecuária, cereais. Então, a gente tem atuado nesse trabalho que tem todo esse propósito de transformar conhecimento em valor para pessoas e organizações. Esse é o meu grande propósito. Foi descoberto junto com você no processo de coaching. Então, a Raquel fez o coaching comigo e assim, ela é uma joia rara, né? Uma humildade, né? Eu vou te falar onde essa menina fez palestra, porque ela não falou, né? Ela fez palestra na ONU, né? Foi apresentar o livro. Então, sobre essa questão das mulheres, né?
Então, é uma pessoa maravilhosa. E o coach, por exemplo, que aí você vai pensar, por que eu vou fazer o coach, né? O que eu estou... É exatamente para alinhar essas questões, para quebrar algumas crenças que às vezes estavam ali impedindo para que Sim. realmente você voe como você quer, que você seja Sim. o melhor de você mesmo, né? Exatamente. A minha missão é desenvolver o potencial das pessoas para levá-las ao melhor delas mesmas. E é isso que eu faço com muito amor, né? E faz a muito bem. E a metodologia do coach ajuda muito nesse processo, né? Por isso que, embora eu sendo psicóloga, socióloga, eu escolhi trabalhar com o coach porque ele é libertador mesmo, né? Ele não é terapia, mas ele é terapêutico, como o Sullivan fala, né? E é o que eu disse, ele é individualizado, ele é algo que assim, foi meu segundo processo de coaching, eu tenho uma sede de conhecimento, né, infinita, e o coaching, ele me possibilitou em 2 momentos cruciais da minha vida, justamente esse termo que você usou, né, o alinhar. Então, nesse momento em que eu fiz a formação em coaching, porque eu estava trabalhando nesse projeto de formação de liderança, eu identifiquei que, de fato, eu estava sendo cada vez mais uma professora empreendedora, e eu tinha muitos conflitos com isso, né? Então, estou nesse processo de ser mais empreendedora, e quando eu falo isso, significa não somente ter um negócio, ter uma empresa, mas significa identificar oportunidades e querer deixar um impacto, né? Então, tem sido muito bom desde que a gente fez esse processo juntas, e eu, né, estou muito feliz, como eu disse desde o início, em poder trazer talvez um pouco do resultado de todo esse processo, como ele tem impactado minha vida e também possibilitado que eu possa impactar mais vidas também, que é uma coisa muito importante para mim, né? Principalmente de mulheres. Que maravilhoso, né? Esse é o mundo que a gente sonha e esses são os nossos propósitos de vida, nossas missões, e é o que a gente acredita. Isso. Raquel, foi maravilhoso falar com você, foi muito bom. Agradeço ao pessoal todo que está aqui também nos ouvindo, nos assistindo, e gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente fechar. Bom, para fechar, eu quero deixar essa mensagem para todos, né? Homens e mulheres que querem ser líderes de sucesso. Que cada um encontre primeiro a sua própria dimensão do sucesso, porque é lá dentro que começa a sua jornada para fazer uma organização prosperar e para, por meio dessa prosperidade, transformar o mundo num lugar melhor. Muito bem, minha querida. Prazer enorme te ouvir, falar com você, e acho que esse vai ser o número 1 de outras conversas que nós teremos. Com certeza. Rê, muito obrigada, querida. Um prazer enorme, beijo viu? Grande. Foi muito bom. Tudo beijo, de bom. Meu amor. Até. Até a próxima.